Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ricardo Machado. Estamos aqui no segundo tempo aqui da nossa aula de hoje, dia 27 de janeiro de 2022. E essa é uma disciplina do curso técnico de segurança do trabalho, a disciplina de prevenção e combate a sinistro, aqui em especial o sinistro de incêndio. Estamos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Central. E eu sempre digo isso na abertura dos vídeos, porque aquele nosso amigo que assiste esse vídeo de uma maneira avulsa tem que saber que esse vídeo não é só uma coisa avulsa, né? Ele é parte de uma disciplina do curso técnico, né? E saber lembrar também, para quem está vendo esse vídeo agora e não é aluno nosso, que o nosso ensino remoto não é só de videoaula, né? A gente tem outras atividades que se faz lá no Google Classroom, temos jogos eletrônicos também, e compõe aí a nossa disciplina de 80 horas aula, né? 60 horas de relógio, 80 horas de aula, que cada aula tem 45 minutos. Né? Ok? Então, hoje a gente está falando, iniciando a disciplina, falando de legislação, dos fundamentos do fogo. Então, deixa eu abrir aqui o slide da legislação novamente. Esse aqui, peraí só um momento. Deixa eu aparecer para vocês, eu já vou comentar aqui. Aí, apareceu? Seu sotaque é diferente, arrastado. Isso, Antônio, eu comentei, né, que eu sou lá de Santa Catarina, tá, de Florianópolis. Então, quem é de beira de praia lá, do litoral, tem esse sotaque de açoriano, que era o pessoal que veio dos Açores lá, meus ancestrais lá, em 1734, vieram das Ilhas dos Açores, deu um terremoto lá, com uma miséria grande, o pessoal resolveu tentar a vida aqui no Brasil, né, e aí a gente colonizou o litoral sul, né, açorianos, por isso que a gente fala muito tu, em vez de você, né, o paulista fala mais você, o catarinense fala tu. Tu visse? Na verdade, a gente fala tu vistes, viste? Vistes, né? Mais aportuguesado, hein? Ok, então olha só, gente. Quem é mais jovem, normalmente é mais revolucionário, é contra a lei e tal. Quem é mais antigo, é mais conservador, né? Por que isso? Claro, porque se você já é antigo, você já está adaptado ao sistema, então você quer manter o sistema. Se você é jovem, você quer entrar no sistema, e a melhor maneira é tentando mudar ele, né? Então, existe isso. Mas, assim, o que todos concordam é que se a gente não tiver uma regra que valha para todos, né, é impossível a vida em sociedade. Né? É claro que essas regras, essas leis, elas precisam ser constantemente atualizadas, porque a nossa sociedade vai mudando também. Né? Algumas coisas são polêmicas, gera todo um debate, né? E de qualquer forma as leis vão mudando e as regras vão mudando. Então, na área de segurança do trabalho, a gente usa muito aqui normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? E essas normas são leis, podem ser leis também, elas não são leis, porque não são feitas pelo Poder Legislativo, mas elas são citadas em leis, né? No nosso caso aqui, das normas regulamentadoras, né? A NR 23, que trata aí de incêndio, fala de normas regulamentares aí, e essas normas são as normas da ABNT, tá? E também, por exemplo, a gente tem que seguir o código do bombeiro local, porque a lei estadual aqui, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, manda a gente seguir as instruções normativas, as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. Então, essas instruções também são baseadas em normas da ABNT. Então, por isso que eu estou abordando ela aqui na questão de legislação. Pronto, em 1978, foi editada, né, foi promulgada aí a portaria 3214, que instituiu 28 NRs. Tá? 28 NRs, né? Então, a NR 28, inclusive, se vocês observarem, ela é as multas, né? Ela diz quanto é a multa para cada item das outras NRs. Então, a gente chama de Antigo Testamento, porque as Sagradas Escrituras aí e tal, né? A gente não, eu que chamo de Antigo Testamento. Porque tem um Novo Testamento, a partir de 1994 começaram a surgir reformas mais complexas aí das normas antigas e novas normas. Por exemplo, a NR 29, que é o trabalho portuário, a NR 30, que é o trabalho aquaviário, trabalho embarcado, né? NR 31, que é o trabalho no agronegócio, 32, que é o ambiente de saúde, 33, o espaço confinado, 34, a indústria da construção naval, 35 o trabalho em altura, 36 os frigoríficos e 37 o trabalho em plataformas.
Tá? E a 23 é a de incêndio. Tá? Apesar dela ser do Antigo Testamento aí, ela foi também reformada, e ela foi bem encolhida. Se vocês encontrarem uma NR antiga, vocês vão ver que lá dizia a altura do extintor, quantos metros quadrados o extintor cobria, essa coisa toda. Mas não tem mais isso. Ela diz o seguinte: siga as normas regulamentares, que são as normas da ABNT, normas brasileiras regulamentadoras, NBRs, e também o Código do Bombeiro, né, que também é baseado na ABNT. Tá? E outra coisa, como estamos falando de Sagradas Escrituras, em várias religiões, a gente diz que você não pode servir a dois senhores, né? Várias religiões. Né? Mas nós aqui não somos uma religião, tá? Apesar da gente, às vezes, ter um comportamento religioso, alguns até são fanáticos aí, né? Que é uma distorção da religião aí, mas a gente é técnico, né? E a gente vai servir a vários senhores. Por exemplo, quais senhores? Ministério do Trabalho, Corpo de Bombeiros, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a IBAMA, tá? Também aí Agência Nacional de Transporte Terrestre, todos esses vários órgãos aí que têm normas, o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual também. Tá? Então, eu vou ter que estar atendendo. O que é que a gente faz? Se tiver duas normas, siga a mais rigorosa, né? E aí você vai estar atendendo as duas. Tá? Então, algumas normas têm coisas diferentes, aí você pega a mais rigorosa, que fatalmente, né? Você vai atender as duas. Lá em Santa Catarina dizia-se que o extintor poderia estar a 1,70 m de altura. 1,70 m é a altura do professor Ricardo, que é a altura do homem médio brasileiro. Né? E aí a norma ANR aí dizia que era 1,60 m. Aí o que eu fazia lá? Media pela altura do meu nariz, ó, 10 centímetros aqui, o suporte do extintor, né? E aí eu atendo as duas normas, porque se é no máximo 1,70 m para o bombeiro de Santa Catarina, né? Aqui no Rio Grande do Norte, e do bombeiro de Santa Catarina no ano de 1999, né? Pode ser que já mudou por lá também. A norma de incêndio é diferente em cada estado, um pouquinho, tá? Então, eu dizendo que no máximo é 1,70 m, e se tem outra norma que diz que é 1,60 m, vou fazer 1,60 m, atendo as duas normas. E eu sou fiscalizado pelos dois senhores, tanto o bombeiro me fiscaliza, quanto o Ministério do Trabalho me fiscaliza. Eu também tenho que atender normas locais, né? Normas do bombeiro do estado, aqui, normas da prefeitura do meu município. Tá? Então, normalmente, como funciona lá? O município de Santo Antônio do Salto da Onça, lá, pode dizer que para construir um prédio lá, você tem que ter... Você pode usar um alvará simplificado pela vistoria da prefeitura. Pode usar isso, né? Mas ele pode também dizer o seguinte: não, só aprova aqui, só pode construir aqui se aprovar no bombeiro, no Corpo de Bombeiros do Estado. E, senão, não dou o alvará de ocupação, você não pode vender o prédio, você não pode transformar aquela construção numa construção legalizada, né? Tá? Então, a prefeitura, normalmente, ela exige o famoso atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros, a VCB, que as pessoas acabam chamando de habite-se, né? Mas o habite-se é o documento da prefeitura, e diz o seguinte: pode habitar, pode usar, pode vender, pode desmembrar. Por exemplo, construir um apartamento, um prédio, pode desmembrar em várias escrituras, uma para cada apartamento, para você poder vender cada pedaço. Mas eu só dou esse documento, eu, prefeitura, só dou se você me trouxer o documento do bombeiro. E o bombeiro só vai dar esse documento se você aprovar o projeto primeiro no bombeiro, e depois o bombeiro vier vistoriar o seu prédio, para ver se ele está de acordo. Muitas das coisas dessa norma do bombeiro vão bater lá com a NR 23 e vão bater com as normas da ABNT. Tá? Não se esqueçam de quem faz a norma da ABNT, do bombeiro, de incêndio, né? É o CB24, que ele é composto basicamente pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo. E a norma aqui do Corpo de Bombeiros aqui do Estado do Rio Grande do Norte, se vocês observarem, é um Ctrl-C, Ctrl-V da norma paulista. Ai, como é que pode? A gente vai copiar dos caras. Pronto, se lembre que São Paulo tem a maior complexidade de tipos de edificações. Então, você atende. E ela também é baseada na ABNT, né? Então, você segue a norma. Na verdade, essas ITs do bombeiro, elas são mais para avaliação do próprio bombeiro, avaliar o projeto, porque o projeto tem que ser feito de acordo com a ABNT. Mas na IT, você vai ter itens de checklist ali, de verificação, que o bombeiro vai aprovar ou não aquilo ali, né? aquele seu projeto. Ok, claro que uma boa norma para funcionar tem que ter um bom fiscal, né? Senão a gente chama ela de letra morta.
tiver uma fiscalização, se não tiver uma punição, uma obrigação, chama de letra morta. Mas olha só, mesmo uma letra morta pode ser um morto-vivo, né? Pode virar um zumbi. Imagine assim, ó, uma letra morta, ninguém me cobrou, ninguém me disse nada. Mas a lei brasileira, a Constituição Federal, diz o seguinte: ninguém pode se excusar de seguir a lei alegando que não a conhece. Então, assim, nunca vem um fiscal aqui me dizer nada, mas pegou fogo no meu prédio, morreu alguém, meu amigo, agora eu tenho uma investigação policial, tenho uma ação judicial, e mesmo o meu projeto tendo queimado lá junto com o prédio, o projeto que eu não fiz, as atas de reunião que eu não fiz, ou que fiz, mas engavetei, a gente responde, né? Tanto o profissional técnico, quanto o investidor, o patrão, lá, o dono da empresa. E aí, claro, cada um dentro do seu nível de responsabilidade e competência. Quem fiscaliza incêndio, né? Primeiro, a Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego, que, com a extinção do Ministério do Trabalho, passou a fazer parte do Ministério da Economia e agora voltou a fazer parte do Ministério do Trabalho. E a gente tem aqui, cada estado tem uma superintendência, né? E ela tem ali o famoso auditor fiscal do trabalho, aquele ser supremo que consegue ler a mente do técnico de segurança, né? Consegue saber se você está mentindo ou não, se você fez o que deveria fazer, e ele vem à sua empresa com poderes paranormais ali, e com a legislação embaixo do braço, com a norma, com a ANR, agora não usa mais embaixo do braço, né? Ele abre no celular ali, e ele já vai lhe dizer, olha, cadê o projeto de incêndio aqui? Você não está cumprindo a NR 23. Então está aqui uma multa de tantos mil-reais aqui e tal. E se eu voltar aqui no mês que vem e não tiver adequado isso aqui, vou dobrar a multa. Então, Superintendência Federal e Regional também do Trabalho e do Emprego, do Ministério do Trabalho. Né? Também, quando tem um incêndio que morre alguém, eu tenho uma investigação da Polícia Civil, tá? Para ver se essa morte foi criminosa. E se é numa área federal, como o IFRN, a Universidade Federal, a Superintendência Federal de Agricultura, o DENOX, o Ministério do Meio Ambiente, vem a Polícia Federal investigar esse incêndio. Tá? Eu também posso ser fiscalizado pela seguradora. O que é uma seguradora? Né? É uma entidade privada que me vende, faz um contrato comigo, né? E vocês sabem de onde surgiu os seguros? Surgiu das grandes navegações, tá? Naquela época lá de 1500 e pouco, 1400 e pouco lá, as grandes companhias de navegação, por exemplo, a Companhia das Índias, né? Elas perdiam navios, então elas resolveram fazer uma associação que cada membro de cada empresa depositava um dinheirinho lá por mês, né? E de forma que se alguém perdesse um navio, afundasse um navio, esse fundo compraria um navio novo para aquela empresa não falir, né? E então daí surgiram os seguros, como a gente tem o seguro de incêndio, o seguro de vida, o seguro de acidentes pessoais, o seguro de acidente de trabalho e tal. Só que alguns são privados e alguns são públicos, né? O seguro de acidente de trabalho aqui no Brasil, ele é público, a seguradora é o INSS, né? Então, a seguradora, na hora de fazer um contrato, imagina você fazer ali o seguro de incêndio do Shopping Midway. Então, é claro que a seguradora não quer que o shopping pegue fogo, né? Porque é um valor elevadíssimo. Então, ela vai ver se esse shopping é aprovado no Corpo de Bombeiros, se ele tem equipe, se ele tem, todos os sistemas estão funcionando, tal, para dar ali um desconto na parcela, na alíquota de seguro, né? E se tiver tudo, é claro, né? Por exemplo, você que tem um automóvel aí, se você é mais jovem, paga um seguro mais caro. Se você tem meia idade, que nem o professor Ricardo aqui, você paga um seguro mais barato, porque você já tem mais medo de morrer, você já tem filho esperando em casa, né? Você já não bota 4 amigos dentro do carro e bebe para ir para vaquejada, né? Então, meu seguro é mais barato, porque eu não uso seguro, né? Sou um excelente cliente de seguros. Nunca acionei a seguradora para nada, né? Porque a gente mais velho, né? É mais cauteloso aí. O jovem normalmente, não é tão regra geral, mas acontecem mais acidentes com jovens do que com a meia-idade, né? E dependendo do tipo de veículo também é mais caro ou mais barato. Por exemplo, um táxi roda mais, tem mais chance de se acidentar, né? Então o seguro é mais caro. Um veículo utilitário se expõe mais a riscos, o seguro é mais caro. Então, claro que a seguradora daí fiscaliza esses ambientes também, tá? E também o Corpo de Bombeiros no caso de uma ação judicial, por exemplo, pegou fogo lá e alguém se machucou, e botou na justiça contra a empresa, o juiz federal lá, ou o juiz estadual lá, vai
do Tribunal do Trabalho, né, vai nomear um perito judicial, normalmente é um engenheiro de segurança do trabalho, e ele vai vir até a empresa e ver se aquela lesão que os funcionários sofreu foi decorrente desse incêndio e de quem é a culpa desse incêndio para poder recorrer a uma indenização lá, né? Ok? Então, feito tudo isso aí de lei, aí vamos entender o que é o fogo. Vamos lá, então aí, me diga aí, quem está acordado, dá um oi aí no chat. Dormiram com essa aula de legislação sempre é mais sonolenta. Oi, Aí, muito bem, abriram o áudio, sinal de vida, muito bem. Estão gostando ou está muito chata essa aula? O professor é muito... O sotaque está horrível? tá ótimo, professor. Muito bem, muito obrigado. Mas vocês podem criticar, claro, né? Não precisa ser babão, não. Pode criticar aí para a gente melhorar a aula. Vamos lá. Olha só, gente, você já deve ter ouvido aí, quem é mais ligado aí em sentimentos, né? Já deve ter ouvido nos 4 elementos da natureza, né? Já ouviram falar disso? Água, terra, ar e fogo, né? Então, você quer fazer uma harmonização da sua casa, um feng shui lá, tá? Uma harmonização de energias e tal, você vai entender que o fogo é um dos elementos da natureza. Mas veja só, para a ciência, o fogo não é um elemento. Tá? Aliás, nenhum desses 4 elementos, né? Tem até um filme legal aí chamado O Quinto Elemento, né? Mas nenhum desses 4 elementos aí é um elemento, porque a água, já, essa água, o professor está tomando aqui no cálice sagrado aqui da segurança do trabalho, o Santo Graal, ela já contém 2 elementos químicos, né? H2O, né? Então, 2 moléculas de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio tem aqui uma molécula. A Terra, gente, também não é um elemento, a Terra é feita basicamente de óxido de silício, tem matéria orgânica também, tem outros minérios ali, mas ela não é um elemento só. O ar também é formado basicamente de oxigênio e nitrogênio, já tem 2 elementos ali, e tem outras coisas na sua composição também. 20% é oxigênio, 79% é nitrogênio e 1% é outros aí, hidrogênio, metano, vapor d'água, outras coisas. Tá? E o fogo, gente, não é nem isso, o fogo é uma reação química. Tá? Só que o fogo sempre teve muito ligado à questão religiosa mesmo. Por exemplo, os romanos colocavam lá o fogo como a chama do poder de Roma. Você tinha até um templo lá da deusa Vesta, né? Era uma deusa viva chamada Vesta. Ela tinha 12 auxiliares chamados Vestais, né? Que eram 12 virgens. Se o fogo apagasse, você enterrava as 13 vivas, né? E aí elegia outras deusas. Professor, Oi, pode falar, Altamira, não tem entendi. até aquele desenho, Avatar, que fala também sobre os elementos. Isso mesmo, isso mesmo. Então, para Roma, né, a chama sagrada lá era o poder de Roma. Também aqui nos Incas, né, aqui na América Central, aqui, tinha o deus do fogo, que é o Viracocha. Então, o fogo teve essa coisa. Os antigos gregos diziam também que o fogo foi trazido do sol num carro, uma carruagem voadora, pilotada lá pelo deus Prometeu. O Prometeu que trouxe lá, roubou o fogo do sol, né, e trouxe para os homens, né. E então tem lá a sua questão religiosa e tal, né? Mas o fogo é uma reação química, tá? Mas é uma reação química muito especial, a gente usa muito ela, né? E é uma reação de oxirredução, mas não é somente uma oxirredução. Por exemplo, a ferrugem aí é obtida através de uma reação de oxirredução. Mas essa daí é especial porque ela libera muita luz e muito calor. E também gera umas coisas que a gente chama de subprodutos, como as cinzas, aí, a fumaça, né? E ela é muito interessante porque eu consigo transportar ele no material através da energia química, a madeira, o carvão, o combustível líquido aí, né? E transformar rapidamente calor, né? Pressão, né? Aqui eu tenho uma reação química completa, né? Que é a reação de combustão do metano, que é o gás veicular, o GNV, né? Gás natural veicular. Então, CH4, misturo mais uma molécula de oxigênio ali. Aqui a equação não está balanceada, tá? Mas você tem que somar quantos oxigênios tem do lado, quantos tem do outro, né? Vocês vão fazer o Enem aí, se lembra como é que faz isso aí. Mas quando a substância é simples, o NOx é zero, tem todas aquelas regrinhas ali, mas a gente faz um balanceamento aí.
Tá? De qualquer forma, o que é produzido aí no... Ela não é uma reação completa, porque a reação completa produz somente CO2 e água. A reação de combustão, né, completa. Essa daí está produzindo monóxido de carbono, hidrogênio e água. Então, esse monóxido de carbono e o CO e o H2, além de eles serem tóxicos, eles também queimam. Posso queimar a fumaça, né, aquele fenômeno lá de explosão, né, da fumaça lá. Ok, para isso acontecer, não sai do nada, né? Aqui nessa minha mesa, por exemplo, eu estou aqui em cima, vou até dar uma chacoalhada. Estou em cima de uma mesa de plástico, meu computador. Aqui atrás eu tenho tecido, isso tudo é combustível. E eu tenho comburente aqui, o oxigênio. Por que não pega fogo nisso? Porque eu preciso dar uma energia de ativação, né? Para iniciar, para que essa energia química seja transformada em outra energia. Existem também conceitos para o fogo normatizados, assim, por exemplo, a NBR da ABNT, né? 13860, diz que o fogo é um processo de combustão caracterizado pela emissão de calor e luz. Tá? Existe uma combustão que não emita luz. Luz existe, tá? Mas aí não é fogo, né? Os Estados Unidos, através da NFPA ali, se chama National Fire Protection Association, né? A Associação Norte-Americana de Proteção de Incêndio aí, diz que o fogo é a oxidação rápida, aí não é qualquer oxidação, né? Autossustentada, que é acompanhada da evolução de variada intensidade de calor e luz. Já a ISO significa padrão, né? Uma coisa isométrica, uma coisa padronizada. Então, é International Standardization Organization. Vejam que o meu sotaque em inglês aqui, ele, na verdade, tem um sotaque chinês com ascendência britânica, por isso que não sai assim tão perfeito o meu inglês falado, né? Mas é a ISO 84211. Fogo é o processo de combustão caracterizado pela emissão de calor acompanhada de fumaça, ó, já aparece fumaça, né? Nos outros conceitos não tinha fumaça. Chama ou ambos. Tá? Calor, fumaça e chama. E na Inglaterra, na BS, é British Standards 4422, na parte 1, diz que o fogo é um processo de combustão caracterizado pela emissão de calor acompanhada de fumaça, chama ou ambos. Tá? Não posso ter somente gerado calor com fumaça sem chama. É possível, tá? Eu ter também. Então, são conceitos aí normatizados. Para ver o fogo, gente, eu tenho que ter 3 componentes, não são 3 elementos. Eu tenho que ter o comburente, que é um componente químico, né? Tem que ter o combustível, que é outro componente químico, e é no combustível que está a energia química, tá? O famoso poder calorífico, né? A energia química. E cada material tem uma energia diferente, tá? Por exemplo, a gasolina tem muito mais energia química do que a madeira. Mas somente juntando esses 2 componentes químicos aí, o comburente com o combustível, ainda não tem o fogo. Tá? Aqui o Antônio está dizendo que aqui no Nordeste, ok equivale ao oxente. Pronto, pode ser. Vocês sabem de onde sai o ok? E por que a gente faz assim, né? Ok, né? 0 kill. Na Segunda Guerra Mundial, quando a patrulha americana voltava da patrulha e não tinha morrido ninguém, quer dizer, o oficial não trazia nenhuma plaquinha, ele escrevia na tabuleta, no relatório lá, né? 0 kill. Então a patrulha foi ok, não morreu ninguém. E esse símbolo aqui, ok, é assim por causa do mergulho, né? O mergulhador diz que está tudo bem, porque se fizer assim, não é o joinha que vocês fazem aí, o like, né? Assim é para subir, né? Então, assim estou bem. Ok, 0 kill. Mas veja que aqui não está pegando fogo ainda, porque eu preciso de uma energia de ativação. Se vocês olharem no livro, o texto, vocês vão ver que essa energia aqui no triângulo aparece como calor, mas não, nem sempre é calor. Tá? Essa energia de ativação, além do calor, ela pode ser o atrito, pode ser pressão, pode ser laser, pode ser ultrassom. Eu preciso de uma energia que leve, que consiga iniciar a reação autossustentada entre o comburente e o combustível. E, claro, essa reação depois vai liberar energia, por isso que ela é autossustentada. Eu posso até cortar essa energia inicial que o fogo vai se manter. A combustão vai se manter, tá? Mas eu preciso de uma energia de ativação. Então, aí eu tenho fogo. Se eu tirar qualquer um desses lados aí, por exemplo, se eu desligar a mangueirinha do combustível, eu desligo o fogo. Se eu cortar, se eu diminuir a energia, por exemplo, resfriar esse
Esse fogo também elimina o fogo. Se eu cortar o comburente, também elimina o fogo. Vou fazer agora, prestem atenção agora, você que está aí, vai se emocionar que sob o patrocínio dos palmitos de Itaipu, vou fazer um experimento científico aqui. Olha só. Preparei aqui uma vela. Qual é o combustível da vela? Quem me diz aí? No chat. Pode abrir o microfone e falar aí. O que vocês acham que é o combustível da vela? Ninguém tem coragem de dizer? É o pavio? Estão dormindo? Alguém me responde, por favor? Vamos lá. É o oxigênio lá? Alguma coisa assim. O oxigênio é o comburente, né? Mas o combustível aqui da vela? Parafina, falou o Antônio ali. Muito bem. O pavio, claro que ele queima também, né? Ele é algodão. Mas o que regula a velocidade de queima do pavio e o que dá intensidade na chama aqui é a parafina da vela aqui, ó. E eu vou provar isso agora, acendendo essa vela, tá? Vocês sabiam que esse fósforo se chama fósforo de segurança? Patrocínio da Fiat Lux aqui, ó. Está escrito aqui no rótulo, né? Fósforos de segurança. Contém 50 fósforos de segurança. Sabe por que ele tem esse nome? Porque antigamente o fósforo não era seguro, né? Porque eu tinha o fósforo na cabeça do palito. Então, o próprio atrito do palito contra o outro palito, ou aqui na sola do sapato, né? A gente vê lá nos filmes de Bang Bang, o cara acende na barba do bandido e acende o seu charuto, né? Então, ele não era muito seguro. Então, o que se fez? Se passou o fósforo, vai cá para a lixa. Aqui tem fósforo. E aqui no palito eu tenho pólvora e parafina. O que cobre a pólvora é a parafina para ela não deixar umedecer a pólvora, né? Então, quando eu risco aqui no fósforo, eu tenho o início da reação. E agora eu começo a queimar a madeira aqui, né, do palito. Só um momento aqui para eu desligar o ventilador, só um pouquinho. Vou precisar de um efeito aqui no meu estúdio, aqui, sem ter vento, controle da velocidade de captura aqui. Então, olha só, vou provar que o combustível é a parafina. Olha só aqui, estão vendo aí a vela? Acendi a vela, estão vendo essa vela acesa? Parabéns para você. Agora não pode mais soprar a velinha, né, por causa do corona. Então, olha só, a chama cresceu porque começou a derreter a parafina ali e emitir vapores que queimam. Olha só, vou apagar e vou acender sem tocar no pavio. Ó, viram? Vou fazer de novo. Agora esfriou, né? E apagou o palito também. Eu já peguei esse palito longo para não dar acidente de trabalho aqui, queimar o dedo do professor. Vamos lá, vamos fazer aqui. Vou acender. Não sei se ficou bom aí no vídeo, mas deixa eu posicionar aqui. Ó, Tá aparecendo não. não está aparecendo a vela, a luz da vela? Ó, eu consigo acender a vela sem tocar no pavio, vocês não viram? Ficou pequenininho. Espera aí que eu vou parar a apresentação. Melhorar aí. Aumentou o tamanho da tela agora? Alguém me diz aí, estão vendo? Ó, vou apagar a vela e acender sem tocar no pavio. Viram? Diga aí se conseguiram ver. Alguém abre o Eu microfone. consegui ver. Pronto, agora eu vou apagar a vela, vou botar o pavio. Estão vendo aqui que eu estou botando o vidro de palmito na vela aqui? Vou chegar mais para trás. Ó. Agora estão vendo a vela? Está dando um reflexo, né? A gente tem que dizer uma palavra mágica aqui. Deixa eu ver se estou tirando aqui. Ops. Não ficou bom. Ó, apagou, né? Eu esqueci até de dizer a palavra mágica. A gente diz assim, muslabu. Aí a vela se apaga pelo poder da mente aqui do professor, né? Tá dando um reflexo aqui, não deu de ver direito, né? A vela ali dentro, mas apagou. Por que apagou? Diga aí. Da ausência do oxigênio, ausência do oxigênio. O oxigênio foi O oxigênio consumido. faltou. Isso mesmo, isso mesmo. E por que quando a gente sopra a vela, ela apaga também? Se eu estou jogando oxigênio com o meu bafo ali, estou jogando o vírus do coronavírus também em cima do bolo, né? A gente tem que fazer até uma campânula para. Vou botar a vela separada do bolo, né? Para não contaminar. Pronto, ali apaga porque eu resfriei, né? Estou jogando uma corrente de convecção e consigo resfriar. Mas aqui no vidro apagou porque, no vidro de palmito, porque eu cortei o oxigênio. Na verdade, eu parei, aí a chama consumiu o oxigênio. Abaixo de 11%, eu não vou ter chama, tá? Então, tenho aí o fundamento do fogo aqui aplicado, né? Deixa eu mostrar o slide novamente. Só um pouquinho. Opa. Deixa eu ver aqui. Teoria do fogo. Vamos lá.
eu abrir para vocês aí, enquanto isso eu ajeito meu cabelo aqui, que ficou meio enfumaçado agora. Vamos lá. Deixa eu aparecer para vocês. Sua tela está visível para os participantes. Ainda não está, agora que está aparecendo, né? Apareceu aí para vocês? Diga aí. Sim? Parecendo sim. Pronto, então olha só. Esse aqui é um motor de combustão interna, foi uma grande invenção aí do começo do século XX, né? Lá se desenvolveu no final do século XIX, ali já, começo do século XX, o motor de combustão. Isso foi muito importante, porque daí a gente conseguiu tirar o cavalo da carroça, né? Então, como funciona aqui? Esse aqui é o o motor de 4 tempos, né? O ciclo Otto, que a gente chama. Então, olha só, deixa eu explicar para vocês. Quando fica laranjado ali, é a hora que pega fogo no negócio, tá? Ali em cima vocês têm 2 válvulazinhas azuis, ó. Vocês estão vendo que ela abre uma hora, abre outra, tem uma hora que estão as 2 fechadas, e tem uma hora que uma está aberta, outra está aberta. Essa válvula da esquerda é a válvula de admissão, e a válvula da direita é a válvula de descarga, por onde vão sair os gases ali, né, da combustão. Quando fecha ali embaixo, aquela pecinha ali, parece um grampo de roupa ali embaixo, ó, esse ali é o platinado, né? Quando fecha aquilo ali, explode lá, se manda energia lá para cima, para a vela. Deixa eu passar o mouse aqui de cima. Estão vendo o meu mouse aí na tela? Então, né? Ó, aqui o platinado fecha um circuito e aqui eu tenho uma bobina ligada na bateria que manda um pulso elétrico de alta tensão aqui para a vela. Ó. Aí é a hora que explode, né? Mas tem uma hora para explodir, né? Se eu explodir no momento errado, meu motor aí bate catolé, né? A gente diz que ele está fora de tempo, né? Então, olha só, eu tenho 4 tempos, porque assim, ó, vou fazer agora, deixa eu começar aqui, ó. Admissão, compressão, explosão, descarga. Os 4 tempos do motor. Vamos de novo. Admissão, compressão, explosão, descarga. Aí, claro que isso é regulado por um mecanismo e tal, né? E esse movimento de expansão do gás, a gente chama aí de máquina térmica, né? Eu vou converter num movimento rotativo ali para jogar para o meu sistema de transmissão, para a roda do meu carro, né? Muitos veículos têm mais de um cilindro, né? Alguns veículos têm um cilindro só, o caso da motocicleta, essas motocicletas pequenas aí, um cilindro só. No caso do Fusca, que é esse motor aí, são 4 cilindros deitados, assim. Claro que quando um está comprimindo, o outro está fazendo a descarga, o outro está admitindo, né? Então tem um tempo diferente em cada motor para todos eles contribuírem com uma manivela, né? Como se fosse um pedal de bicicleta ali. Tá? Então, claro, eu tenho que ver com quem já andou num bug velho aí, saiu fedendo a gasolina e tal, né? O professor Kleber Medeiros tem um bug super turbo lá, né? O dele tem até um negócio para condensar a gasolina, para não dar cheiro de gasolina. Mas os bugs de pessoas com menos poder econômico, aquisitivo aí, né? Fede a gasolina, né? Porque esse combustível evapora. E quando o bicho estanca ali, você diz que, pô, afogou o carro, né? É porque entrou muita gasolina e pouco ar. O que faz essa mistura aí é o carburador. Nos veículos mais modernos, né, a injeção eletrônica. E nos veículos mais modernos também não tem esse platinado aqui. E aí a gente tem uma ignição eletrônica, e aqui não vai ter o carburador, a gente tem uma injeção eletrônica, né? Tá? As pessoas que têm um poder mais aquisitivo aí. O motor a diesel, gente, é diferente do meu carro aqui, que é um Toyota Bandeirantes. Ele é a diesel, então ele não tem vela, tá? Não tem parte elétrica nisso aqui, nesse processo de combustão. Então a própria compressão do diesel aqui já faz ele explodir. E eu também não tenho carburador, eu tenho uma bomba injetora que injeta já esse diesel aqui sob alta pressão, já com oxigênio, né? E aí você tem um veículo, uma tecnologia antiquada aí, de 1950, né? Mas não se iluda, nem tudo que é velho funciona mal, tá? Mas de qualquer forma tem que dar manutenção também, senão o velho fica acabado, né? E o meu carro é muito mais legal do que o do professor Kleber. Inclusive, ele morre de inveja. Eu acho que o sonho dele era ter um carro igual o meu. Não sei, tem umas coisas que sempre ele olha para o meu carro, não sei. Ele até outro dia comprou uma caminhonete Hilux, achando que era um carro muito legal. No outro ano, a dele estava velha e o meu continua antigo. Morreu de inveja também, mesma coisa. Não contem para ele, hein? Eu sei que vocês são amigos dele. Depois ele me transfere lá para Pau dos Ferros, sei lá, vira coordenador de novo aí, pode me prejudicar. Então vamos lá, vamos avançar com a nossa aula, que não interessa essa guerra dos professores aqui.
No livro também vocês vão encontrar isso aqui, o tetraedro do fogo, que diz que não, olha, o fogo não tem 3 componentes, ele tem 4. Tá? Então, além do combustível, do comburente e da energia, tem também a reação química. Eu não gosto desse conceito porque a reação química é o fogo. Tá? Então, não posso dizer que uma coisa tem um elemento que é ela mesma. Tá? Mas, de qualquer forma, isso serve para explicar a extinção, né? Porque além de tirar o combustível, além de tirar o comburente, além de tirar o calor, eu posso também quebrar a reação química. Então, eu tenho 4 maneiras de apagar o fogo. E no incêndio, você lembra aí da força delta, né? Do triângulo aí do fogo? Em incêndio, tudo é 3, pô. Se puder chutar aí, quantos são os principais combustíveis? São 3. Quantas são as maneiras que o fogo se propaga? São 3 maneiras também. Quais são como as maneiras que eu posso apagar o fogo? Aí são 4. Esse quebra a regra de 3, né? A gente vai ver ainda agora aqui. Então, ó, primeira coisa é explicar sobre combustíveis. Eu tenho 3 principais classes de combustível. Classe Alfa, Bravo e Charlie, né? Classe A, B e C. A classe A é um material sólido ou semissólido que deixa resíduo. Tá? Por exemplo, papelão, borracha, esponja, isopor, madeira, papel. Tá? O B são os líquidos combustíveis e inflamáveis. Existe uma diferença, né? Quando a gente estuda lá em NR20, a diferença entre combustível e inflamável é o ponto de fulgor. Determinado ponto de fulgor vai ser inflamável, abaixo de determinado ponto de fulgor é inflamável, 23 graus, se não me engano, e entre 23 e 60 é combustível. Tá? Então, a gasolina, que tem um ponto... Oi? Desculpe Diga. interromper, mas é por isso que alguns extintores têm a classificação? Isso mesmo, que eu vou ter um tipo de extintor para cada tipo de combustível, para ele funcionar melhor, né? Tá? Então, a gasolina, por exemplo, ela tem um ponto, ela é mais inflamável do que o etanol, porque ela tem um ponto de fulgor de 43 graus negativos, e o etanol é 13 positivo. Tá? Então, vamos lá. E o classe C é o material elétrico energizado. Essas são as 3 principais, tá? Mas existem também outras. Existe, por exemplo, os metais pirofóricos, aí, o antimônio, o magnésio, tá? Metais que queimam, né? Existem aí os materiais radioativos, que é a classe E. E existe também os óleos e gorduras comestíveis, aí, que é a classe K. Mas o principal, ABC. Claro que se a sua empresa tiver uma cozinha industrial, eu tenho que me preocupar com gorduras e óleos em grande quantidade, né? E aí existe um extintor especial para cada tipo de fogo, que a gente já vai ver na sequência, né? Outra coisa que é 3 aqui no incêndio são as temperaturas de combustão, as características dos combustíveis aí. Tá? A principal temperatura é o ponto de fulgor. O que é esse? É a temperatura que o material libera vapores combustíveis. Então, quando pega fogo na sua frigideira, aí você está fritando um ovo, né? E pega fogo na frigideira, o que aconteceu ali? Eu atingi uma temperatura do meu óleo ali, do meu ovinho ali, do meu óleo de soja, que eu tenho a ignição sem precisar aproximar uma fonte de uma chama, tá? Eu deixei esquentar demais, né? Mas normalmente o ensaio de ponto de fulgor, assim, você aquece o líquido e você aproxima uma chama piloto. Quando pegar fogo, você afasta a chama piloto e ele vai apagar sozinha. A chama não se mantém, tá? Essa temperatura do líquido aí a gente chama de ponto de fulgor, ou temperatura de fulgor. Se a chama se mantém, aí a gente diz que é um pouquinho acima, né, a temperatura, a gente diz que é a temperatura de combustão. Tá? Aqueci, aproximei a chama, saí, a chama se mantém. E se a chama chega numa temperatura tal, se a temperatura chega num ponto tal que a chama se manifesta sem eu aproximar uma chama piloto, a gente diz que esse é o ponto de ignição. Claro que tudo isso vale para a pressão atmosférica, tá? Se eu aumentar a pressão, tudo isso muda. Por exemplo, o óleo diesel, se você pressurizar ele explode na temperatura ambiente, a 30 graus Celsius. Pega fogo na temperatura ambiente, tá? Mas eu preciso de muita pressão, né? E é o que eu tenho lá dentro do cilindro do meu Jeep lá, ó. Vou botar muita pressão. Aí o troço explode, dá ignição, sem precisar de chama, sem precisar da centelha, né? É por isso que o meu carro é muito mais legal do que o do professor Kleber Medeiros de Lucena, tá? Que tem um funcionamento muito mais legal, muito melhor do que esses bugs selvagens aí, além de ser uma coisa primitiva demais, ser um bug selvagem, né?
Vamos lá. Selvagem? Mas cada professor com as suas coisas, né? O professor Kleber é mais selvagem, eu sou mais durão e barulhento, então cada um pega um carro que é mais o seu estilo, né? Então tá aqui, ó, ponto de fulgor, a gente fala em inglês para o professor parecer mais inteligente, né? Flashpoint, quando dá o chabu, né? Chabu point, como diz lá em Florianópolis. E eu tenho o de combustão ou inflamação, que é o fire point, né? A pronúncia tá péssima aqui. Eu ensaiei aqui antes da aula, tá? Mas ainda estou rateando aqui na pronúncia. E o ponto de ignição seria o kindling point. Ok? Os 3 pontos. Esse é um equipamento que a gente usa para mensurar, né, para determinar o ponto de fulgor. E é importante eu saber o ponto de fulgor, porque se ele não for exatamente como prescrito, vai estragar o motor, né? Pode ser que é um combustível aí adulterado, né? Tem gente que diz que é batizado, mas quem é batizado não é adulterado. Quem é batizado é iluminado por aquela religião, né? É aceito por aquela religião. Mas nesse caso aí é um combustível adulterado. O cara vai lá e mistura um solvente lá para vender gasolina mais barata, né? E aí vai ferrar o seu motor. Então a fiscalização faz esse ensaio aí de ponto de fulgor. E aqui temos alguns pontos de fulgor aí para o etanol, ponto de fulgor e o ponto de autoignição, ou ponto de ignição, né? Então imagina a gasolina lá, 43 graus negativos Celsius, né? E a ignição é a 246. Então precisa aquecer muito para a gasolina explodir na minha mão sem eu aproximar uma chama, né? Aqui, a autoignição é sem eu aproximar a chama, não vou botar o palito de fósforo lá. Aliás, na gasolina, na aula prática a gente vê isso, assim, quando você joga o fósforo na gasolina, tá a 30 centímetros de distância, pega fogo. E no diesel, o fósforo cai dentro do diesel e apaga. Porque o diesel precisa de uma temperatura maior de fulgor ali de 60, cadê o diesel? 62 positivos, tá? Para ele pegar fogo. Aí o que o professor Ricardo faz para acender? Claro que eu uso o diesel, que é muito mais seguro, né? Mas aí eu uso uma prática mirabolante lá, faço uma bola de papel, acendo a bola de papel e deixo ela flutuando no diesel até ela esquentar o diesel a 60 graus, e aí ele começa a queimar. De noite é bem legal, a gente vê até um foguinho azul andando assim, do vapor ali, no latão, né? Claro que aí vocês vão estar equipados aí, espero que a gente consiga fazer a aula prática, né? Vocês vão estar lá com a roupa de bombeiro lá e vão poder observar isso, né? Se a gente não conseguir fazer aula prática, gente, eu vou convidar vocês para um curso FIC depois aí, presencial, e quem puder, né, é importante ter essa prática, sabe, principalmente de extintores aí, né? Mas se não der agora por causa da pandemia, que a gente também não vai se contaminar aí com um vírus mortal aí, só para fazer uma prática, né? Aí a gente faz um curso de formação inicial e continuada, é mais um diplominha para vocês podem vir até depois de formados fazer esse curso, pode até trazer um parente aí, um irmão aí para fazer o curso. Pronto, outra coisa sobre o combustível que é importante é a superfície específica, tá? Esse conceito está meio estranho, meio mirabolante, né? É a superfície de contato do combustível com o comburente, né? Mas não é a superfície na unidade de massa. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Quantos metros quadrados por quilo tem essa substância? Então, imagine, se eu pegar uma resma de papel A4, esse papel de impressora, uma resma tem 500 folhas, né? Então, se eu tocar fogo nessa resma, ela vai ter uma dificuldade de queimar. Mas se eu fizer 500 bolinhas de papel e tocar fogo, vocês vão ver que ela pega mais fácil, porque eu tenho o mesmo peso do papel, mas eu tenho uma superfície de contato com o ar maior. Aqui eu explico melhor agora para vocês com essa figura. Isso aí é 1 quilo de madeira, tá? Cortei uma bolacha de madeira ali. E isso aqui é o mesmo quilo da madeira em formato de maravalha. Qual é que vocês acham que queima melhor? Essa aqui ou essa daqui? Quem me diz? Você pegar um fósforo e tentar acender essa tora de madeira aqui, não vai rolar, né? Quem tem aí um parente no interior, alguns de vocês moram no interior também, e quem é mais retrô aí, mais vintage, né? Tem um fogão de lenha em casa, né? Alguns de vocês gostam de ir aí numa pizzaria que o forno é a lenha para comer aquela pizza com gosto de fumaça, né? Então, para acender um fogo num fogão a lenha, a gente tem que partir de um material mais particulado para depois botar a tora de madeira ali, senão não consigo acender, né? Aqui também, ó, isso aqui é 1 quilo de gasolina. E esse aqui é o mesmo quilo de gasolina. Tá? Então, qual é aqui que vocês acham que queima mais fácil? É esse aqui, né? Porque está pulverizado, ele tem esse mesmo quilo de gasolina tem um maior contato com o comburente, né?
Ó, aqui também, quando o material é sólido, no lado direito eu tenho 1 tonelada de papel. No lado esquerdo eu tenho a mesma tonelada de papel. Tá? Só que no lado esquerdo esse papel está compactado e vedado dentro de armário. Além de ele estar naquele armário sobre trilhos ali, que tem menos oxigênio, ele está mais compactado, né? Então, o contato do material com o oxigênio, a superfície específica desse material é menor do que essa do lado direito do extintor aqui. Porque aqui eu tenho corredores, eu tenho envelopes bem ventilados aqui. Então, aqui é mais fácil de queimar, né? Falar ainda aqui, passamos um pouquinho da hora, né? Só deixa eu fechar aqui do comburente agora, esse slide. O comburente é outra substância química para compor o meu fogo, né? Tá? Compensado de madeira pega fogo mais fácil do que a madeira compactada. Pega sim. Aqui está dizendo o Antônio aqui no chat. Então, o comburente mais comum é o oxigênio, mas eu tenho outros, quem viu o filme aí, Velozes e Furiosos, né? O óxido nitroso é um comburente também. Você injetando óxido nitroso na câmara de combustão, você vai aumentar a potência do carro, né? Tá? Tem também o cloro, o bromo e o enxofre. O mais comum é o oxigênio. Mas se você dizer assim, para o fogo existir, deverá ter oxigênio, deverá ter o combustível e deverá ter o calor, é mentira. Eu posso ter fogo sem oxigênio, basta eu botar cloro. Tá? Vamos deixar isso para a aula que vem, porque já encerrou o nosso coisa, mas já vou dizer para vocês que a transmissão do calor também se dá por 3 maneiras, né? Mas vamos deixar para a aula que vem. Todo mundo assinou aí a chamada? A aula que vem é amanhã, né? Se lembre. Assinaram a chamada, está aí o formulário de novo. Gostaram dessa aula? Vão ter coragem de vir amanhã na aula, vão desistir, vão pedir para o coordenador mudar o professor? Não adianta nada, porque o coordenador sou eu. Vão ter que me aturar aí até o final. Estou que nem o Zagalo. Vocês vão ter que me aguentar. Vão ter que me engolir, como diz o Zagalo. Tá? Então tá, gente. Muito obrigado pela atenção aí. Amanhã, às 14 horas, a gente continua essa aula aqui e vamos continuando aí o nosso curso, né? As atividades estão lá no Google Sala de Aula já, façam lá. Se normalmente nas tarefas tem uma videoaula também, que vai repetir um pouco disso que... Vai repetir isso que eu disse aqui, né? E aqui eu estou dando um reforço naquela aula gravada lá, vocês podem assistir aquele vídeo também, tá? Professor, uma dúvida. Vou perguntar. O senhor é o coordenador do curso? Sim. Ah, tá. Tá certo. Obrigada. Certo? Quem é o líder da tua turma? A gente tem um grupo ali de líderes também. Mas vocês podem entrar em contato, vocês podem entrar em contato direto comigo, abrir chamado no Swap, tá? O que for aí, pode mandar um zap privado aí também. E a gente vai conversando aí sobre a administração do curso, né? Tá bom, gente? Então tá, muito obrigado pela atenção e até amanhã. Valeu, tchau, tchau.